Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Presidente em exercício, Hamilton Mourão, diz que o governo federal deve desbloquear 20 bilhões de reais para ministérios. O governo informa que um novo imposto sobre transações bancárias deve taxar saques e depósitos. Subprocurador Augusto Aras vai ao Senado em busca de apoio político para vaga na PGR. Preso pela Operação Lava Jato, filho de Edson Lobão acumulou mais de 32 milhões de reais em 10 anos. Tensão na América Latina. Venezuela inicia manobras militares na fronteira com a Colômbia. 18 anos depois, os ataques de 11 de setembro ainda fazem vítimas em Nova York. Milhares de pessoas desenvolveram câncer. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. Vamos começar fazendo aquele giro pelas manchetes dos sites dos principais jornais do país, começando pela Gazeta do Povo, que já aparece para você. Greve dos Correios começa nesta quarta em todo o país, anunciam sindicatos. A paralisação é por tempo indeterminado e seria referente a uma campanha salarial. Metrópolis. Por economia de 400 milhões de reais, Correios cortam carros de luxo de diretores. Com um rombo de 3 bilhões em suas contas e com a possibilidade de enfrentar um processo de privatização, o pacote de cortes internos deve economizar esses 400 milhões ainda neste ano. Portal de notícias G1. Cerrado registra mais focos de queimadas do que a Amazônia nos primeiros dias de setembro. Se for considerado o período anual de 1º de janeiro a 9 de setembro, a floresta ainda tem mais registros de fogo. De acordo com especialistas, o calor extra no Cerrado pode estar ajudando a disseminar os focos. E no portal R7, golpe do FGTS usa consulta e saque como iscas pelo WhatsApp. Em 2 dias, mais de 100 mil pessoas foram vítimas das armadilhas que circulam pelas redes sociais. A Caixa informou que não envia links em mensagens. Agora, a Folha de São Paulo, investigações da Lava Jato miram campanhas e núcleo de confiança de Dilma. Após delação de Palocci, pessoas diretamente ligadas a ex-presidente se tornaram alvo da Polícia Federal. E no Estadão, sem dinheiro, o governo usará a FGTS para bancar todo o subsídio do Minha Casa. O governo publicou uma portaria que libera pouco mais de 26 bilhões de reais em investimentos para as faixas 1,5 e 2, direcionadas às famílias com renda de até R$4 mil. Portal da revista Veja. Chefe do IBAMA no Pará é exonerado após criticar operações do órgão. Em audiência, superintendente regional criticou a ação de fiscais e, em casos excepcionais, incendeiam maquinário de criminosos. E no Globo, decisão do STF sobre lei que altera a distribuição de royalties põe em risco 56 bilhões de reais para o Rio de Janeiro. Perda bilionária considera impacto na arrecadação do Estado e de prefeituras até 2023. Um julgamento definirá o futuro das finanças. 8h36, um ótimo dia para você. E o governo federal deve desbloquear 20 bilhões de reais do orçamento ainda neste mês que estavam contingenciados. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou que outros 15 bilhões vão permanecer suspensos. Hamilton Mourão disse que a informação sobre a liberação dessa verba de 20 bilhões de reais foi dada ao presidente Jair Bolsonaro pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O recurso deve ser liberado na segunda quinzena deste mês aos ministérios que estão contingenciados. Atualmente, com os bloqueios, os ministérios estão sendo obrigados a cortar despesas. Mourão lembrou que a execução orçamentária estava comprometida desde o começo do ano. Segundo ele, a expectativa era que houvesse um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto. Mas, nesta terça-feira, a Secretaria de Política Econômica informou que o esperado é de apenas 0,85%.
De acordo com a equipe econômica, o time do crescimento na arrecadação está permitindo um pequeno alívio. Por isso, será possível liberar parte da verba contingenciada. Ainda permanecem bloqueados outros 15 bilhões de reais. Quanto à criação do imposto sobre transação financeira, parecido com a antiga CPMF, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que a decisão deve partir do presidente Jair Bolsonaro. Para o governo, a grande vantagem do novo imposto é a dificuldade de sonegação. E o governo informou que o novo imposto sobre transações bancárias deve taxar saques e depósitos. A cobrança seria semelhante à antiga CPMF. O secretário adjunto da Receita Federal apresentou as alíquotas em estudo pelo governo do imposto sobre pagamentos. Segundo ele, cada saque, cada depósito em dinheiro deverá ser taxado em 0,40% e cada operação de débito e de crédito deve ser submetida a uma nova alíquota de 0,20%. A iniciativa vai precisar passar pela aprovação da Câmara dos Deputados. E o subprocurador Augusto Aras esteve no Senado a convite do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Aras foi indicado por Jair Bolsonaro para ser o novo procurador-geral da República. Alcolumbre convidou Aras para participar da reunião do Colégio de Líderes da Casa. Ele falou que Aras está disposto a visitar os 81 senadores em busca de apoio político. O presidente do Senado ressaltou que Aras está fazendo o que todo candidato deve fazer, que é buscar votos. E começou nesta terça-feira a reforma da Previdência no plenário do Senado. Para dar o pontapé inicial, os parlamentares realizaram uma sessão temática sobre o tema. A ideia foi mostrar os principais pontos da proposta para os senadores. Entre os convidados estavam o economista Paulo Tafner e também o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Para a sessão temática no plenário do Senado sobre a reforma da Previdência, foram convidados especialistas que falaram a respeito da proposta principal, considerada o coração da reforma, e a chamada PEC paralela. 6 pessoas foram convidadas para falar sobre pontos importantes da proposta de emenda à Constituição que muda as regras da aposentadoria. O primeiro a falar foi o economista Eduardo Moreira, um dos críticos da PEC. E se colocar uma idade mínima numa aposentadoria, quem são os aposentados especiais? É uma aposentadoria concedida ao cidadão que trabalha exposto a agentes nocivos, acima dos limites estabelecidos, acima dos limites saudáveis. Se trabalhar mais do que aquilo, ele morre. Já Paulo Tafner, um dos maiores defensores da reforma, economista e ex-chefe de coordenação de estudos da Previdência do IPEA, apontou o aumento da expectativa de vida da população brasileira como um dos fatores que tornam urgente a reforma da Previdência. Já representa esse gasto previdenciário mais de 50% de todo o gasto federal e nos próximos anos, eu digo na próxima década, isso já atingirá 80% do orçamento. O déficit consolidado da Previdência, senhores, é de 5% do PIB. Maior é o déficit do que deveria ser, segundo a nossa taxa de envelhecimento, a nossa despesa. A partir de agora, os senadores poderão dar início à tramitação da matéria com a primeira das 5 sessões de discussão necessárias para a aprovação de uma PEC em primeiro turno. Já no segundo turno, são 3 as sessões, conforme regimento interno da Casa. No caso da PEC paralela, que inclui estados e municípios, os parlamentares devem apresentar sugestões de mudanças no texto. A proposta já está pronta para ser votada, mas em função das emendas, terá que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Esta PEC ainda está no início da tramitação, sem contar que ela terá que passar pela análise da Câmara dos Deputados para depois partir para a sanção da emenda. E o Conselho Nacional do Ministério Público negou por unanimidade o afastamento imediato de Deltan Dallagnol do cargo de chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O Conselho começou a julgar uma reclamação do senador Renan Calheiros, que questiona Dallagnol por ter postado mensagem sobre ele em uma rede social.
E de acordo com o porta-voz da Previdência, Otávio do Rego, não há previsão de alta até o momento para o presidente Jair Bolsonaro. Mas segundo o último boletim médico, o presidente passa bem. De acordo com a equipe médica, Bolsonaro apresenta contínua melhora, dormiu bem e acordou disposto. Ele também faz sessões de fisioterapia e caminhadas nos corredores do hospital, como mostra esse vídeo, divulgado pela Presidência da República. A preocupação é evitar trombose. 48 horas depois da cirurgia, o presidente mantém a dieta líquida, à base de chá, gelatina e caldo ralo. O doutor Macedo nos informou de que não há pressa para retornar à alimentação e isso está completamente dentro do previsto. A licença vai até quinta-feira e, a partir daí, Bolsonaro deve reassumir a presidência da República, segundo informou o porta-voz, mesmo que seja necessário trabalhar daqui, do hospital. Quando nós falamos a palavra despacho, trata-se, para deixar bem transparente, é a possibilidade de dialogar eventualmente com os ministros, é a possibilidade dele conversar diretamente com o vice-presidente da República. Efetivamente, e sob o ponto de vista legal, o presidente não exercerá o seu poder maior, que é de dirigir a nação por meio do Poder Executivo. Neste momento, a responsabilidade é do general Mourão. Além da equipe, que inclui seguranças, médicos e o porta-voz, também acompanham Bolsonaro, a mulher dele, Michele Bolsonaro, e um dos filhos, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. A alta dar-se-á no momento que a equipe médica entender que o presidente encontra-se nas melhores condições para, inclusive de pronto, realizar a viagem de retorno a Brasília. Então, nós não vamos especular a respeito de momentos, mas vamos sim desejar o mais pronto restabelecimento do senhor presidente da República. Depois do intervalo, você vai ver tensão na América Latina. Venezuela inicia manobras militares na fronteira com a Colômbia. 18 anos depois, os ataques de 11 de setembro ainda fazem vítimas em Nova York. Nós voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta, 8 horas e 49 minutos, em nova fase da Operação Lava Jato. Foi preso no Rio de Janeiro o filho do ex-ministro Edson Lobão. De acordo com a Polícia Federal, Márcio Lobão participava de um esquema de lavagem de dinheiro. Entre os bens adquiridos por ele estavam obras de arte e imóveis. A operação investiga ainda crimes relacionados a contratos com empreiteiras para a construção de Belo Monte, no Pará. A operação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e em Brasília. Entre os alvos estavam endereços de galerias de arte e de agentes financeiros que administravam as contas de Márcio Lobão no exterior. Ele e o pai Edson Lobão, ex-senador e ex-ministro de Minas e Energia dos governos Lula e Dilma, já são réus da Lava Jato no esquema, que também envolve a Odebrecht e a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Na fase deflagrada hoje, que é a 65ª e recebeu o nome de Galeria, a polícia investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo a Transpetro, subsidiária da Petrobras, e a usina hidrelétrica de Belo Monte. Segundo a PF, Edson Lobão e o seu filho Márcio teriam recebidos entre 2008 e 2014 cerca de 50 milhões de reais em propina. Segundo o chefe da Polícia Federal, o delegado Luciano Flores de Lima, os recursos eram lavados de várias formas e a verba de origem ilícita era transformada em dinheiro de aparência legal. Eu destacaria que a investigação que hoje é deflagrada é uma aula de lavagem de dinheiro para aqueles que querem entender as diversas formas que o crime organizado se utiliza para lavar o dinheiro, lavar os ativos, transformar recursos de origem ilícita em recursos com aparência lícita, mesmo que a organização demore bastante tempo para dar essa aparência, como de fato aconteceu, e se utilize de diversas formas, como neste caso foi verificado. Por exemplo, investimento e sobrevalorização de obras de arte,
financiamento imobiliário fraudado em nome de terceiros, utilização de laranjas, transações financeiras no exterior, contas e ativos no exterior, tudo para tentar maquiar uma origem lícita, ocultar ativos das autoridades brasileiras e assim poder fazer uso de um recurso na casa de milhões que foram objetos de corrupção e de desvio de recursos públicos. Ainda segundo o delegado, Márcio Lobão seria o responsável pelo ajuste de pagamentos e a coleta das propinas. Somados, os valores dos contratos com a subsidiária da Petrobras chegam a R$1 bilhão. O patrimônio de Márcio Lobão saltou em 10 anos, de 2007 a 2017, de 8.900.000 para 44 milhões de reais. A defesa de Márcio Lobão diz que não teve acesso aos autos ainda e, por isso, não irá se manifestar. Os advogados afirmam também que essa fase se trata de fatos antigos e que a prisão de Márcio é desnecessária, já que o cliente sempre prestou esclarecimentos à justiça quando intimado. O ex-ministro Edson Lobão não foi alvo dessa fase da Lava Jato. A Odebrecht disse que tem colaborado de forma permanente com as autoridades para esclarecer os fatos relatados pelos ex-executivos da empresa. E o Brasil vai transferir uma tecnologia de uma plataforma digital para o uso do governo da Argentina. O Paraguai e o Uruguai também já demonstraram interesse em receber a ferramenta. O documento foi assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e pelo diretor do Ministério de Produção e Trabalho da Argentina, Fernando Blanco. O Brasil vai transferir para o país vizinho a tecnologia de uma plataforma que foi desenvolvida pelo governo brasileiro que ajuda os consumidores na resolução de conflitos com empresas. E agora, nos destaques internacionais, a Venezuela iniciou manobras militares na fronteira com a Colômbia. O regime de Nicolás Maduro mobilizou cerca de 150 mil militares para a região, em meio à crescente tensão entre Caracas e Bogotá. Os exercícios devem continuar até 28 de setembro. Os exercícios começam em meio a uma crescente tensão entre Caracas e Bogotá. A Força Armada Nacional Bolivariana é uma força de paz. Queremos paz, respeitamos as Forças Armadas do mundo, mas não tememos ninguém. A vice-presidente colombiana classificou a medida venezuelana como provocação. A Colômbia não pode cair em provocação. Nunca fomos um país belicista. Pedimos que os colombianos mantenham a calma. Sabemos que temos uma força pública suficientemente equipada e capaz de responder ameaças. As manobras na fronteira de mais de 2.000 quilômetros com a Colômbia foram ordenadas pelo presidente Nicolás Maduro, após denunciar um complô visando um conflito militar. 18 anos depois, e os ataques de 11 de setembro ainda fazem vítimas em Nova York. Além dos 3.000 mortos e mais de 6.000 feridos, há muitas pessoas com câncer. E a nuvem de cinzas e de resíduos tóxicos provocada pela queda das Torres Gêmeas é apontada como a causa de milhares de casos da doença. Jacqueline tinha 26 anos em 2001 e trabalhava a 2 quarteirões das Torres Gêmeas quando elas foram atingidas pelos aviões sequestrados por extremistas. 15 anos depois, hoje mãe de 3 filhos, foi diagnosticada com câncer em metástase. Muito provavelmente, a causa da doença é a nuvem de cinzas e dejetos tóxicos na qual ela ficou imersa após a catástrofe. Como fui muito afetada e fui muito exposta, foi determinado que meu câncer provavelmente está relacionado com o 11 de setembro. A doença se desenvolveu nos pulmões. Eu nunca fumei e se espalhou muito rápido. Jacqueline não é a única. Além dos cerca de 3.000 mortos e mais de 6.000 feridos nos atentados, Nova York ainda contabiliza as pessoas que contraíram câncer e outras graves doenças vinculadas à nuvem tóxica, que pairou durante semanas sobre a parte sul de Manhattan. Richard trabalhou com frequência na região entre 2001 e 2003.
Hoje tem um agressivo câncer de cólon, uma doença que geralmente afeta homens muito mais velhos e para a qual não tinha nenhuma predisposição. Minha mulher me pergunta, os terroristas causaram seu câncer? Não posso afirmar com 100% de certeza, mas sei que poderiam haver mais esforços para limitar a exposição de adultos saudáveis à área do desastre e respirar o ar sendo postos para trabalhar. Um programa federal de saúde reservado aos sobreviventes do atentado calcula que cerca de 10 mil estão com câncer. Nunca houve um ataque comparável ao 11 de setembro e nunca houve uma exposição química comparável. Ninguém poderia prever exatamente o que iria acontecer com bilhões de toneladas de material de construção em combustão durante 99 dias, emitindo químicos no ar da cidade. Os médicos esperam que as taxas de câncer aumentem no futuro, devido ao envelhecimento das pessoas expostas e à natureza de alguns tumores, que demoram décadas para se desenvolver. Mas as vítimas lembram que a prioridade depois da tragédia foi que a cidade voltasse à normalidade e lamentaram que não se fez mais para proteger os moradores e trabalhadores da região. E de volta ao Brasil, agora vamos aos destaques da previsão do tempo, mas antes vamos ver como está o clima neste momento na região centro-oeste do país. A câmera do alto para mostrar a capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. Mais um dia ensolarado, o que já é tradição em Cuiabá, é ou não é? Céu claro, poucas nuvens e nenhuma chance de chuva. Então, uma dica. Separe o protetor solar, pois os termômetros registram agora 25 graus. Daí você me pergunta, mas Daniel, 25 graus só? Calma aí. Hoje a máxima é de 42 graus, muita coisa. Vamos ver então a previsão completa para todo o país. O tempo vai continuar muito instável no Rio Grande do Sul no decorrer desta quarta-feira. A frente fria que tinha se formado e estava avançando em direção à costa da região já está bem afastada em alto mar, mas conseguiu mudar a direção dos ventos. E além disso, nesta quarta-feira, um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai se formar na altura da costa da região sul e estimular a manutenção das nuvens carregadas que já estavam atuando sobre o estado. Por isso, a expectativa é de um dia com o céu nublado, poucos períodos de sol e chuva frequente em várias áreas gaúchas, inclusive na região de Porto Alegre, que deve ter o tempo fechado no decorrer desta quarta-feira. A chuva deve ir perdendo intensidade apenas sobre algumas áreas que fazem fronteira com o Uruguai, inclusive na região de Pelotas e na campanha gaúcha. O sol ainda vai aparecer forte no decorrer do dia e chove de forma isolada a partir da tarde sobre o interior catarinense, inclusive na região de Chapecó e também em áreas próximas à Foz do Iguaçu, no extremo oeste do estado do Paraná. Também não se descarta a possibilidade de chuva isolada a partir da tarde sobre áreas do extremo sul do estado de Mato Grosso do Sul. Com a mudança na circulação dos ventos, aumenta a nebulosidade e diminui o calorão sobre a região de Florianópolis e Curitiba, mas ainda assim não há expectativa de chuva sobre esses locais. Dia de sol forte em grande parte da região sudeste, nordeste e em praticamente todo o centro-oeste. A chuva deve acontecer apenas de forma localizada sobre várias áreas do estado de Mato Grosso e não se descarta a possibilidade de chuva passageira na região de Cuiabá. Os ventos que sopram no mar vão deixar a chuva frequente entre as capitais Aracaju e Maceió e em Salvador a chuva promete diminuir no decorrer desta quarta-feira e acontecer apenas de forma passageira, assim como nas capitais João Pessoa e Recife. Natal vai ter um dia de sol forte e sem expectativa de chuva, assim como a região de Palmas e também de Macapá. Em grande parte das outras áreas da região norte do país, dia de sol, calor e pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. A mínima prevista em São Paulo é de 17 graus, 23 graus em Campo Grande, 16 graus em Brasília e a temperatura máxima à tarde chega aos 42 graus em Cuiabá, 38 graus em Campo Grande e 34 graus aqui em São Paulo. Calorão, hein? Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1h da tarde com mais informações e notícias. Tenha um ótimo dia e até lá.